Este é o Geografise, uma forma diferente de abordar os temas das áreas das engenharias, agronomia e geociências. Eu sou Alice Gomes e este programa só é possível por meio da produção da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá, com o apoio do programa Divulga Mútua. E nessa edição especial, a gente vai conversar com o diretor-presidente do IBGE, o professor Márcio Postman. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui no podcast da AGB. Nós aqui agradecemos a oportunidade desse diálogo. Vai ser muito bom a gente esclarecer algumas dúvidas aqui. Queria começar a conversar com o senhor sobre um tema que me chamou a atenção em relação à sua palestra, que é a questão da transição ecológica. Quando a gente usa esse termo, do que a gente está falando exatamente? Bom, em primeiro lugar, é o reconhecimento de que o padrão de produção e consumo que nós temos na sociedade é incompatível com os chamados recursos naturais, né? Nós estamos ainda num modo de produzir que parte da compreensão de que a natureza é um recurso natural de uso inesgotável. Né? E hoje há uma compreensão, já construída há mais de 30 anos, de que é impossível continuar com o mesmo padrão de produção e consumo, tendo em vista a escassez com que a natureza hoje nos oferece possibilidades materiais de seguir nesse mesmo modelo. Então, por isso vem a ideia de uma transição para algo que seja compatível, amigável com a natureza. Né? E essa transição, em geral, ela não ocorre naturalmente. É necessário políticas públicas, planejamento, para recriar um outro padrão de produção e de consumo compatível com a realidade da natureza no mundo. E a gente está atrasado, professor, nessa mudança de padrão de comportamento? Entendo que nós nos atrasamos porque nós partimos de uma interpretação de que o desenvolvimento poderia ser sustentável. Isso é um conceito que se constituiu a partir do final dos anos de 1980, de que de alguma forma se encontraria soluções para os problemas ambientais, utilizando tecnologia, utilizando mecanismos de mercado, inclusive, ou medidas que, de certa maneira, se adicionassem àquelas que já vinham sendo tomadas. Né? Todavia, o IPCC, que é uma instituição própria das Nações Unidas, que reúne cientistas, técnicos, que acompanham a evolução da natureza, especialmente a temperatura da natureza, tem chamado a atenção que, apesar dos esforços que têm sido feitos no sentido de ter um desenvolvimento sustentável, a realidade é que aumentou a temperatura no planeta e consequências disso, por exemplo, levam a um degelo, por exemplo, das calotas polares. Isso faz com que o nível do mar se eleve, ela vai tomando parte do território de países, por exemplo, vai alterando as condições climáticas de maneira geral, de secas, chuvas. Então já há uma repercussão do esgotamento ambiental. Então, nesse sentido, eu diria que há um atraso, não é? Mas esse atraso não compromete se nós viermos a caminhar num sentido de maior agilidade no que diz respeito a essa concepção de uma transição ambiental. E o senhor, à frente do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, como que esses dados podem ajudar nesse planejamento, num planejamento em que possa favorecer essa transição de comportamento, nessa transição ecológica? O IBGE se prepara, inclusive, para melhor contribuir para as políticas públicas, especialmente nessa temática ambiental. O IBGE completou 89 anos de existência e nós temos ajudado, digamos, as políticas públicas que se orientam de acordo com a realidade observada. Então, o IBGE divulga informações sobre o que aconteceu ontem, a inflação do mês passado, o emprego, o desemprego, o comportamento do produto interno bruto brasileiro. Mas, além disso, nós nos preparamos agora para começarmos a utilizar inteligência artificial, por exemplo, e praticarmos um trabalho preditivo que permite, de certa maneira, antecipar tendências que estão em curso.
né, antecipar uma tendência, por exemplo, são os efeitos do desmatamento, por exemplo, o efeito do envelhecimento populacional. São tendências que, se você antecipar no tempo, vai ser possível, se caso nós não fizermos ações, não tiverem políticas adequadas, nós chegaremos a uma realidade, não é? Que ainda não existe, mas uma realidade que poderá se concretizar. Então, essas possibilidades é que nos abrem para que nós tenhamos agora políticas preditivas, que olhem o futuro, que se antecipem ao que de fato pode vir a ocorrer. E quando a gente fala nesses dados, né, professor, a gente pensa muito também nas desigualdades, assim, né? Quando a gente fala desses dados relacionados a essa transição ecológica, a gente fala muito das desigualdades sociais, pensa nisso, né? Essas desigualdades, como que elas podem ser solucionadas, né, para que haja uma transição igualitária? Bom, nós somos reconhecidos internacionalmente por sermos um país, né, com desigualdades muito marcantes. Desigualdades que não são apenas sociais, de renda, mas também desigualdades na própria atividade produtiva, diferencial de produtividade, as desigualdades tecnológicas, as desigualdades regionais, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que nós temos desigualdades que decorrem, inclusive, do passado do nosso país, de um passado que tem relação ainda com o que vivemos, como foi a escravidão, nesse sentido. Mas o fato concreto é que nós estamos avançando para novidades em termos de desigualdade, como é a desigualdade tecnológica, não é? Do acesso diferenciado à informação, à própria educação que vem se manifestando de maneiras diferentes do que era no passado. Então, me parece absolutamente muito importante nós reconhecermos até que estamos diante de uma mudança de época no país, tá certo? Estamos, de um lado, as mulheres vão tendo cada vez menos filhos, então a população brasileira vem crescendo menos. Possivelmente chegaremos a partir da década de 2040, né, com a população brasileira pode vir a diminuir, porque o número de nascidos será menor do que o número das pessoas que vão morrer. Não é? Estamos diante de uma mudança geoeconômica, deslocamento das atividades econômicas e de empregos que anteriormente se concentravam mais nas regiões litorâneas do país, nas costas do Oceano Atlântico, mais uma interiorização do Brasil, né? Estamos aqui em Maringá, que é uma cidade muito importante para a atividade produtiva, mas ela não faz parte da região metropolitana, ela não é capital, mas isso é uma demonstração desse Brasil novo que está avançando do ponto de vista da geografia nacional. Então são mudanças que vão marcar o Brasil, possivelmente nessa segundo quarto do século XXI, vamos falar de 2025 a 2050. Né? São tendências que nós estamos vendo e, obviamente, são tendências que precisam de políticas públicas de novo tipo. Nas últimas pesquisas, né, do IBGE, me recordo de ter ficado espantada, talvez, não sei se essa é a palavra, mas com o crescimento populacional, inclusive, né, o senhor falou de crescimento populacional, inclusive das regiões centro-oeste, né? A que se deve, assim, essa interiorização, a essa mudança de comportamento, não mais o crescimento do sudeste, né, como se era antigamente, e agora, por exemplo, regiões como o centro-oeste, né, estados mais conhecidos pela pecuária, pelo agronegócio? Nós podemos dizer que nos últimos 500 anos, desde a chegada dos portugueses, do início da colonização no Brasil até pouco tempo, não é? O olhar do Brasil era um olhar atlanticista, ou seja, era um olhar para o Oceano Atlântico, um olhar para a Europa, para os Estados Unidos. E isso nos fez com que nós tivéssemos ainda hoje 70% dos brasileiros residindo a não mais do que 200 quilômetros da costa atlântica. E essa região litorânea, ela concentrou os investimentos nas atividades industriais, que foram as atividades que outrora geravam bons empregos e atraíram uma parte enorme dos brasileiros que estavam em outras regiões, ou mesmo no interior do país. Ia para a capital, em geral, muito próximo da região litorânea. Ocorre que nós já estamos há um certo tempo com a chamada desindustrialização. O país foi perdendo a capacidade de produção de manufatura, indústrias, e essas regiões que outrora eram dinâmicas, pois estavam ancoradas nesse projeto de industrialização, hoje elas foram ficando estagnadas. Então as regiões litorâneas, é claro que tem exceções, mas de maneira geral são grandes centros urbanos com dificuldade de gerar empregos,
Uhum. E por outro lado, o Brasil tem um outro dinamismo que vem da produção primária exportadora voltada para atendimento do mercado externo, Uhum. especialmente desde 2009 do mercado externo asiático, especialmente chinês. E, portanto, a saída das nossas exportações para a China ou para a Ásia, se elas se fizerem pelo Oceano Atlântico, não é? São 15 quilômetros a mais para percorrer do que se sair pelo Pacífico, Uhum. através das rotas de integração do centro-oeste do Brasil com relação aos Uhum. países sul-americanos. Estamos falando do Chile, por exemplo, não é? Países que têm, o Peru, que tem portos que fazem conexão mais pelo Pacífico. Mais próximas. Então, Uhum. próximos dos locais Uhum. consumidores, né? Sim. Então, isso está movendo e o dinamismo atrai também população, porque junto com o crescimento econômico, famílias ficam com mais poder aquisitivo e passam a demandar serviços de cuidados, né? Serviços de segurança, alimentação, enfim, isso vai movendo uma outra dinâmica populacional. Uhum. E qual que é o papel, professor, né, o senhor como professor, né, o papel da educação das universidades, né, do meio acadêmico nessa transformação, principalmente, né, como o senhor mesmo falou, nesse momento que a gente está vivendo de transformação, de transição, talvez até um momento histórico, né? Eu diria que é contraditório, não é? De um lado, essa sociedade da informação, a sociedade da digitalização, da importância dos dados, não é? Do acesso à informação, está gerando, na verdade, uma sociedade de baixo nível de avaliação e qualificação. Uhum. Porque a presença da internet está fazendo com que as pessoas leiam cada vez menos. Os Uhum. leitores no Brasil diminuiu drasticamente. Desculpa interromper, mas última vez que eu vi o ranking dos livros mais vendidos, estava em primeiro lugar, sabe qual? Bob Goods. Então, portanto, isso é um sinal de que a educação no Brasil ela precisa ser repensada do ponto de vista do processo formativo Sim. e de preparação dos jovens, não é? Uhum. Porque, de um lado, nós corremos o risco de avançar numa espécie de nova Idade Média, como foi aquela que predominou entre o século V depois de Cristo ao século XV, quando todo o conhecimento estava concentrado na mão da Igreja Católica. Tem um livro, um filme também, chamado O Nome da Rosa, que Uhum. mostra como, na verdade, os conventos, a igreja foi conservando as informações, mas ela ficava ali. Uhum. E o que nós estamos vendo hoje é que são poucas empresas chamadas Big Techs que concentram a informação e os dados. Então, se você quer saber o que significa tal palavra ou tal de uma informação, você entra na internet e coloca num aplicativo de busca que ele te dará a informação. Uhum. Então, essas informações não estão ficando mais sob o nosso controle, são de empresas, muitas delas estrangeiras, e a informação que é repassada, ela depende do perfil de quem procurou a pergunta. Então, tem problemas dessa natureza e que coloca, a nosso modo de ver, uma responsabilidade muito maior no sistema educacional, especialmente nas universidades, porque Uhum. elas têm, na verdade, como diz o nome, é universidade, é uma unidade na diversidade do conhecimento, na pluralidade do conhecimento. Uhum. O senhor comentou anteriormente que né, o Brasil está essa interiorização, né, indo para o centro-oeste, essa proximidade com outros países da América Latina. O Brasil se destaca, né, em termos de tanto na transformação ecológica, né, que o senhor falou, explicou. O Brasil se destaca na América Latina, assim, como que o Brasil está representado nessa agenda? Se nós olharmos em torno dos 200 países que existem no mundo, né, são poucos, menos de 10, que reúnem, por exemplo, população acima de 100 milhões de habitantes. O Uhum. Brasil tem o dobro disso. Uhum. Países que têm uma extensa área territorial com muitos recursos naturais, como é o caso do Brasil, não é? Uhum. E países que têm um PIB, o Produto Interno Bruto, superior a US$ 1 trilhão. Então, o Uhum. Brasil faz parte de algo especial do ponto de vista do mundo. E, obviamente, na América Latina não há nenhum país comparável ao Brasil, Uhum. não é? Uhum. Mas, ao mesmo tempo que nós temos grandes oportunidades, nós também temos grandes problemas, Uhum. não é? E isso que, de certa maneira, vai gerando, diante da nossa dificuldade de enfrentar os problemas, não é? A perda de melhor aproveitar as oportunidades, não é? E, de outro lado, o país, de certa maneira, fica prisioneiro de desigualdades passadas. Uhum.
Isso requer, na verdade, no meu modo de ver, claro, uma convergência política de compreensão qual é o futuro do Brasil, né? Então, nós estamos vivendo um período democrático que é fundamental que as pessoas possam se manifestar, não é? Também com responsabilidade e fazendo críticas necessárias, mas críticas construtivas para podermos encontrar um caminho para chegarmos a uma situação superior que o Brasil, evidente, tenha toda essa condição e são poucos países que têm essa possibilidade. E o senhor, né, como diretor-presidente do IBGE, né, o IBGE é o principal instituto aí que tem os melhores dados, né, os principais dados aí do nosso país. Então, é dessa forma, então, que o senhor vê os nossos próximos 25, 50 anos aí com responsabilidade se tornar uma grande potência. O Brasil já é uma grande potência, ele está entre os 10 países mais ricos do mundo, mas também é o país que está entre os mais desiguais do mundo, não é? Então, veja que a necessidade de uma intervenção pública no sentido de permitir que essas oportunidades, que a riqueza que o país tem seja melhor distribuída, por exemplo, que tenhamos um sistema tributário mais adequado. Não são problemas técnicos. O IBGE trabalha com técnica, informação e dado. É óbvio que a gente precisa conhecer a realidade para poder transformá-la. Se não conhece a realidade, não tem como transformá-la. Mas o fato de conhecer a realidade por si só não é suficiente para ser transformada se não houver a interação humana. Professor, foi um prazer conversar com o senhor. Imagina. Foi em nome da Associação Brasileira dos Geógrafos Regional Maringá, eu agradeço imensamente a sua presença. Gostaria de continuar a conversa, mas acredito que a gente conseguiu pontuar coisas muito interessantes mesmo. Obrigado. As questões foram muito boas. Parabéns. Obrigada, professor. É isso. Continue acompanhando o canal da AGB Regional Maringá. A gente volta com mais informação em breve.